Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao podcast Meu Momento Místico, produzido pela WeMystic Brasil. Eu sou a Vivi Petersen, sou astróloga e sou eu quem te faço companhia nessa jornada de desenvolvimento pessoal, de autoconhecimento, sempre trazendo temas aqui bastante pertinentes com o nosso despertar. Antes da gente falar do nosso tema de hoje, eu quero te convidar a seguir a WeMystic Brasil lá nas redes sociais, no Instagram, @WeMystic Brasil, com Mystic, lembrando que é com Y, tá? E também o nosso portal, www.wemysticbrasil.com.br, onde lá temos matérias diversas sobre tarô, astrologia, sonhos, rituais, tudo que pode nos ajudar também nesse despertar maravilhoso de cada dia. Lembrando, claro, também, mais um lembrete que é sempre importante, nós temos a nossa loja, sabia? Sim, a WeMystic tem uma loja de produtos esotéricos, holísticos, voltados também para o autoconhecimento. Temos pedras, incensos, óleos essenciais, ervas de banho, objetos, né, holísticos, enfim. Olha, gente, é uma infinidade de opções e aí eu convido você também a conhecer. O link está aqui na nossa descrição. E pessoal, é o seguinte, o tema de hoje, até a gente estava, né, fazendo as pautas e tal, e eu acho que é super pertinente a gente falar sobre isso, porque tudo nesta vida tem o copo meio cheio e meio vazio, tudo. E o tema hoje nós vamos falar sobre constelação familiar. E a gente sabe que tá rolando aí uma conversa, né, discutindo a veracidade da técnica. Mas eu acho importante porque se você que está me ouvindo agora já participou, já fez, já constelou, né, que é o termo usado, ou se você está ainda vendo se constela ou não, eu acho importante a gente trazer a informação e aí você tira suas próprias conclusões. Mas, como é uma terapia alternativa, eu acho importante a gente falar sobre isso, porque tudo, né, tudo pode ser relevante, tudo pode trazer algum aprendizado dentro dessa nossa jornada de despertar. Então, para começar a desmistificar, a constelação familiar ela foi criada pelo psicoterapeuta alemão Bert Hellinger e trata de, né, é uma terapia holística e alternativa que parte do princípio que questões vivenciadas pelos nossos antepassados podem influenciar emocionalmente e energeticamente a nossa vida. São os famosos padrões familiares, crenças limitantes familiares, tá? E através dessa técnica da constelação, a gente pode quebrar esses padrões. Eles têm um termo, quem ministra, né, a constelação, tem um termo que é o jogar luz. Então, você joga luz nessa situação que está te limitando, porque às vezes, gente, é um padrão que realmente, né, ele vem lá da nossa bisavó, tataravó, e aí cria-se uma lealdade, por exemplo, entre as mulheres da família, entre os homens da família. Então, tudo isso pode impactar na nossa vida, tá? E é importante lembrar, claro, tá? Importantíssimo lembrar que a constelação, ela não é reconhecida pelo Conselho Regional de Psicologia, tá? Então, tem essa briga aí gigantesca, desde que o mundo é mundo também, entre terapia holística, terapia alternativa, com as pessoas, né, das terapias tradicionais e reconhecidas pelos conselhos, né, que são provadas cientificamente, tá? E que também a gente usa super, viu, gente? A gente tá aqui, ó, tudo aqui faz parte do nosso processo. Não tem essa de que, porque a gente tá falando de autoconhecimento, então a gente tá falando de terapia holística. Ou não, a gente tá falando de terapia tradicional. Não, gente, tudo contribui, tá? E aí, como eu falei no início, vamos aqui abordar sobre a constelação, porque ela vem dando o que falar, né, sobre isso, por não ser reconhecida, por não ter aspectos científicos que comprovam, tá? Então, a gente vai dar a informação e aí, com a sua clareza, com o seu livre-arbítrio, com o seu discernimento, você vai ter a sua conclusão. Então, só para explicar um pouquinho como funciona a constelação familiar. A sessão, ela pode ser feita individualmente ou em grupo, tá? E as pessoas, quando é em grupo,
Quando é individual, é só você com a pessoa que está ministrando e ela faz através de bonecos, tá? Existem uns bonecos específicos para a prática da constelação familiar. Mas quando ela é em grupo, geralmente você vai numa sessão onde tem pessoas que você não conhece e essas pessoas vão ser as representantes da sua família, né, para constelar a situação em questão. A constelação, ela pode tratar de vários setores da nossa vida e pode ser feita mais de uma vez. Não necessariamente repetidas vezes, tá? Então, assim, não é uma terapia como é a terapia tradicional, que você vai lá toda semana. Não é uma psicoterapia, por exemplo, que tem começo, meio e fim. Não. Se você fez uma vez e você sente a vontade de fazer novamente, você pode dar um tempo, um espaço, né? Mesmo porque as coisas precisam acontecer também, mediante algo que foi feito. Então, precisa ter esse resultado. E aí você vai sentindo. Ou, simplesmente, você não precisa fazer mais. Se você sentiu que aquilo foi, né, mudado, quebrado, né, encerrado de vez, você tá aí, papel, a vida sendo um livro em branco, tá? E aí, sim, você vai trilhando a sua jornada e, às vezes, você nem precisa repetir. Quando você passa por uma constelação, os profissionais que ministram a prática trabalham essencialmente com a lei do amor e do perdão, tá? E aí que vem, às vezes, né, o que vem dando o que falar sobre isso, justamente porque, às vezes, a gente passa por traumas muito pesados, né, gente? E é difícil revivenciar isso, é difícil vivenciar essa questão e olhar para essa questão, né, curando com perdão, curando com amor. Só que a gente sabe que, no final das contas, é o que cura mesmo. Né? Seja através da constelação, seja através da prática tradicional da terapia, com o tempo a gente vai tendo a necessidade, sim, de ressignificar esse trauma, né? Então, por isso que causa tanta polêmica, porque a constelação ela vai lidar com isso de uma forma um pouco mais escancarada do que, por exemplo, anos e anos de terapia tradicional. E aí tem pessoas que realmente não querem, não estão preparadas e tá tudo bem, né? Mas é a maneira como a constelação age, tá? E aí é importante falar que não só você, tá? Mas todos os envolvidos na situação, que geralmente são as pessoas da família, passam por esse processo de cura, passam por esse processo de luz, que nada mais é do que liberar bloqueios que impedem todas essas pessoas de viverem sua vida plenamente. Mesmo que a pessoa já não esteja mais aqui. A influência ou o padrão ao qual ela ainda estava ligada energeticamente é automaticamente encerrado de acordo com a constelação familiar, tá? Essencialmente, a constelação, ela segue 3 princípios, que eles chamam de 3 leis, tá? Então, uma é a lei do equilíbrio. Então, eles acreditam que tudo deve haver o equilíbrio entre todas as relações familiares. Aquela coisa do dar e receber. Tem que ser recíproco, tem que ser na mesma medida, tá? A lei da hierarquia é aquela velha história de respeitar os mais velhos, sabe? Coloca-se em prática na constelação, pois ela nos ensina a respeitar quem veio antes, tá? Então, quando a gente passa pela lei da hierarquia, é aquela velha história, gente. Sabe o filho ou a filha que vai crescendo, ou até às vezes não, desde criança vai invertendo o papel, sendo pai ou mãe da sua própria mãe ou do seu próprio pai? Isso, quando acontece, na constelação, eles falam que existe a lei do desequilíbrio, né? E que a lei da hierarquia está em desequilíbrio. Porque não importa, às vezes você tem uma dificuldade com seus pais, com a sua mãe, com o seu pai, etc. Eles vieram antes. Então tem que haver este respeito por quem veio antes. E por mais que, só faz besteira minha mãe, nossa, depois de mais velha, tá dando muito trabalho e tal, você tem que ir lá resolver, ajudar, sabe? Você tá trocando de lugar. E dentro da constelação, isso não pode acontecer. Então é onde eles colocam isso realmente nos seus lugares. A lei da hierarquia é importante, tá? Porque quando você assume um papel dentro desse trilho familiar que não é seu, por exemplo, sendo mãe da sua mãe, você está vivendo de uma forma equivocada. E aí é onde várias coisas acontecem. É um pouco estranho, mas até que faz sentido em algum momento, tá? E por fim, a gente tem a lei do pertencimento. Essa lei, ela parte do princípio que todo mundo pertence, sem exceção.
Então, quem não está pertencendo precisa ser integrado, pois só com a existência dessa pessoa em questão, o trilho da família existe. Sabe aquele tio? Gente, tem eu vou até deixar esse filme aqui como indicação, um dos filmes, tá? Mas se você gosta de animação, de filmes da Pixar mesmo, da Disney, mesmo você não tendo filho, sobrinha, essas coisas, se você dá uma olhada de vez em quando, existe um filme chamado Encanto, que deve estar aí nas plataformas digitais, enfim. E tem uma parte do filme que eles falam, não falamos do Bruno, né? Não falamos sobre o Bruno. O Bruno em questão era um tio lá da menina, da personagem principal, que em certo momento fugiu, foi embora de casa, foi embora ficar longe da família, aquela coisa tudo. E a mãe colocou um bloqueio na família, tipo, não, a gente não fala do Bruno. Não se fala do Bruno nessa casa. E, cara, isso tem um peso tão grande, porque o Bruno, ele vai sempre se sentir excluído. E isso traz para nossa vida. Quantas vezes a gente não se sente excluída de várias questões do nosso trabalho, das nossas relações amorosas, dos nossos relacionamentos com amigos, por exemplo. E aí, se a gente for parar para pensar lá atrás, em que momento da nossa vida a gente não se sentiu excluído na nossa própria relação familiar? Ou que algum pai, alguma mãe, algum tio, de repente, colocou a gente nesse papel, né, de exclusão, e isso a gente comprou como verdade, como crença, como padrão, e a gente leva isso para todos os nossos aspectos, né? Para todas as nossas relações. Então, por exemplo, se você tem um tio, um avô, uma avó, uma bisavó que, por algum motivo, a família não, né, excluiu, a família não quer mais ter contato, não deixa filhos, não deixa netos, não deixa sobrinhos terem contato, essa pessoa, ela tá fora, ela não é pertencente, né, vamos dizer assim, mas ela precisa ser pertencente, porque graças a ela, de alguma forma, você tá aqui, tá? Ah, mas é um tio, tudo bem, ela faz parte do trilho familiar, certo? Então, a lei do pertencimento, nessa trajetória aqui, pra mim, ela é uma das mais fortes, porque, cara, isso pode fazer muito sentido. Em algum momento, se você se sentiu excluído, é por conta disso, você não se sente pertencente, né? Então, se você tem alguém na família, que não falamos do Bruno, por exemplo, a constelação familiar, ela vai trazer a presença e a energia dessa pessoa dentro desse trilho familiar, tá? E aí, as coisas, elas entram nos seus lugares, certo? Bom, cada sessão da constelação leva em média de 1h30 a 2 horas. E os resultados, eles são observados de forma gradativa, tá, gente? Assim como qualquer outra terapia. Ela não é um botãozinho, não é uma chave, tá? Que automaticamente você, saí da sessão, estou, né? Já vejo pássaros mais coloridos. Não é assim. Você vai passando por esses processos de cura de forma gradativa, tá? Vai haver mais clareza, então como é o processo de cura, né? Talvez você esteja se perguntando. Vai haver mais clareza em lidar com as situações que estavam te incomodando. Alguns medos, angústias podem ser finalizados também, justamente porque a constelação traz o entendimento de que tudo foi como deveria ter sido. Gente, essa frase, ela virou um mantra na minha vida. Justamente para eu poder entender de fato, tá? Que aconteceu o melhor que poderia ter acontecido. Aconteceu o melhor que poderia ter acontecido dentro das condições que as pessoas tinham, dentro das condições que eu tinha, dentro das condições... Tem muito a ver, por exemplo, a mãe, né? A mãe que não deu muito amor, a mãe que não falou muito eu te amo, a mãe que... Não... Às vezes foi assim que ela aprendeu com a mãe dela, que aprendeu com a mãe dela, e é um padrão familiar. Então, assim, a gente ter esse entendimento de que aconteceu o melhor que poderia ter acontecido, traz uma paz, pelo menos pra mim traz, eu espero que na sua reflexão também traga, tá? E aí eu vou deixar um relato pessoal. Eu faço constelação já tem algum tempo. E a última que eu fiz foi em janeiro agora de 2023. E foi a mais forte que eu tive até o momento. Foi a primeira vez que eu tive o contato com a constelação em grupo, que pra mim foi, assim, foi muito melhor do que as outras. Eu fiz outras 2 vezes. E dessa vez, pra mim, foi tão forte, que eu nem tô vendo mais a necessidade de repetir, pra vocês terem uma ideia. E a gente incluiu pessoas que estavam fora, né?
que estavam exclusas no meu trajeto familiar. Isso foi muito importante para mim. Ver aquilo acontecendo e perdoando. E por mais que seja duro, porque eu não vou mentir, é duro, é complicado. Esse negócio de, aconteceu com o melhor que poderia ter acontecido, é um processo também, né, de entendimento. E quando você vê que as coisas, elas estão nos trilhos, a gente meio que eu, pelo menos, gente, na hora que eu saí da sessão de constelação, eu senti que algo em mim tinha quebrado. Algo em mim já tinha, sabe? Não estava mais aqui. Eu até falei isso pra pessoa que ministrou a minha constelação. Eu falei, gente, eu tô sentindo um vazio. Mas não é um vazio ruim, é um vazio do tipo assim, e agora? Né? Porque aquilo tava tão intrínseco, tava tão profundo em mim, que quando é quebrado, quando faz sentido e coloca as coisas nos lugares, é igual o armário entulhado de coisa. Quando você tira, arruma, limpa e organiza, não sobra espaço. É a mesma coisa. É aquilo lá que eu tava sentindo. E aí eu entendi que esse vazio nada mais é do que a minha oportunidade agora de trilhar com as minhas próprias pernas, né? Com as minhas próprias escolhas. Que as escolhas da minha mãe, do meu pai, não fazem parte da minha escolha, se eu não quiser, né? Então, é muito maluco isso, porque esse vazio, ele me perdurou aí por, pelo menos, gente, um mês. E tô sem brincadeira. Eu fiquei com esse vazio, assim, meio que me sentindo perdida, um mês. E aí eu entendi o quê? Eu falei, bom, já que eu tô com esse espaço aberto, eu vou aproveitar minha vida, eu vou conhecer pessoas, eu vou viajar, eu vou ter novas experiências, eu vou ter novos conhecimentos, e assim eu venho fazendo. Vou preenchendo o meu trilho, né, com as minhas próprias escolhas. E isso é muito importante. Então, por todas as discussões que estão acontecendo através né, por conta da constelação, eu sempre vou ser a favor de, deixa eu analisar, deixa eu ter a minha própria opinião sobre isso. E no meu caso fez muito bem. Então, se você tem a curiosidade, vá conhecer profissionais, peça indicação, tá? Não vá também fazer com qualquer pessoa, porque isso é muito importante, isso é muito sério. Então, sempre vá pedir indicação, sempre, se tem algum nome que chegou até você, vá, pesquise, busque informações sobre essa pessoa, né? Quanto tempo ministra. Isso é muito importante para te dar a segurança necessária para você fazer isso, né? E se sentir melhor cada vez mais. Certo? Bom, a constelação, como eu falei, ela traz esse entendimento de que tudo foi como deveria ter sido, né? E a gente, quando quebra essa lealdade familiar, a gente não tá deixando, sabe? A gente não tá virando as costas, muito pelo contrário. A gente vai continuar mantendo contato, vai continuar amando as pessoas, mas exatamente do jeito que elas são e com mais consciência, sem aquela necessidade de carregar fardos que não são nossos. Isso é muito importante. E aí, eu vou, como todo final de episódio, eu sempre deixo um livro, ou uma série, ou um filme para contextualizar esse assunto. Eu vou deixar aqui 3 indicações de filmes, que aí com os seus próprios olhos, porque o livro, existem milhares de livros sobre Bert Hellinger, mas são muito técnicos, tá? Livraria tem de monte, então se você quiser buscar sobre constelação, você vai com certeza achar. Mas vou te deixar aqui 3 filmes para você ver aí no seu conforto, né, no seu momento de lazer, para que você entenda mais ou menos como funciona de fato a constelação familiar. Então, o primeiro é esse Encanto, que é um filme até que recente da Disney. Acredito que esteja na plataforma da Disney, sem fazer aqui o jabá, mas já fazendo. Ele fala sobre isso, tá? Sobre a importância da inclusão das pessoas para o trajeto melhor da vida. Falando também sobre inclusão familiar, tem outro filme da Disney. A Disney sempre, né, gente, com aquelas coisinhas coloridas e música, sempre traz lições importantíssimas para nossa vida. Eu, quando fui ver esse filme que eu vou falar agora, fui com a minha filha há muito tempo atrás. Ele é um filme de 2016, 2017. Eu saí em frangalhos do cinema. Saí em frangalhos, minha filha ótima, super intacta, e eu em frangalhos. Aí eu dei uma olhada ao redor, assim, da sala, todos adultos em frangalhos. As crianças saindo perfeitas. E os adultos aqui, nossa, deitados na BR. Então,
É um filme que fala também sobre a importância da gente liberar padrões familiares para a nossa vida ser melhor, que é aquele Viva a Vida é uma Festa. Esse filme, se você não viu, olha, gente, é um 7-1, viu? Mas ele fala constelação familiar puríssima, é aquilo lá, tá? E o mais recente, do ano passado, na verdade, é uma série da Netflix, se não me engano tem 8, no máximo 10 episódios. É uma série turca chamada Uma Nova Mulher. Vocês vão conseguir ter uma visualização do que é a constelação em grupo, tá? E, cara, que série incrível, incrível, tá? Eu aconselho super a dar uma olhadinha pra te trazer essa clareza aí do que é a constelação familiar. Bom, eu vou ficando por aqui. Foi excelente o nosso papo. Espero ter trazido aí um pouquinho de luz também sobre esse assunto. Eu vou ficando por aqui. Semana que vem tem mais episódio inédito do meu Momento Místico. Um grande beijo e até lá!